Amém, graça e paz. Tudo bem, gente? Ok. Então, nós estamos continuando, né? Estamos aí hoje, é a terceira, né? Terceira? É a terceira, né? Nós estamos na nossa jornada aí, vida cristã, engajamento cultural e... Qual o terceiro? Cultura. Então, nós estamos trabalhando esses 3 pilares, né? E a gente deu aí, a primeira semana, a gente falou um pouquinho, né? Assim, deu algumas pinceladas com algumas perguntas e respostas, fizemos um painel aqui. Na semana passada, a gente falou, deu uma introdução, né? Sobre a cosmovisão bíblica, né? Que vai determinar, vai nos orientar sobre todas as coisas, né? Então, a gente falou sobre os 3, a gente praticamente falou de 2, né? Os 2 pilares da cosmovisão bíblica, né? A gente falou um pouco da criação, da queda, né? Enfim. E para a gente estar encerrando, pelo menos essa parte da cosmovisão, que eu acho de fundamental importância para a gente poder falar agora sobre engajamento cultural, que, de certa forma, é o nosso alvo, né? Os limites do engajamento cultural, né? Como que a gente pode influenciar a nossa cultura, como que a gente deixa de ser influenciado nos aspectos negativos, né? E eu estou achando uma pena, porque eu acho que o pessoal não gostou, porque o primeiro dia tinha muita gente, o segundo menos, e hoje tem um pouquinho, né? Então, acho que as pessoas, de certa forma, talvez não tenha sido um tema muito atraente, né? Mas eu acho que é extremamente necessário. Mas estão sendo gravadas e aí a gente pode, então, estar compartilhando com as demais pessoas que, porventura, não estão aqui hoje, como também da semana passada. E aí eu falei que eu não queria nós não queríamos trabalhar esse tema sozinhos, né? Então, são coisas, assim, muito relevantes, muito importantes, muito empolgantes, na verdade, são temas muito legais, e aí eu desafiei e estou desafiando, tá? Hoje eu estou com um restinho ali de uns 10, não, estou brincando. E aí eu vou desafiar mais algumas pessoas, então a gente separou alguns temas, e aí a gente desafiou, né, 3 pessoas hoje, 3 pessoas na semana que vem, para a gente falar, né, sobre esse tema, e esses temas aí é do livro Cultura Cristã, o Cristão na Cultura de Hoje, na verdade, do Bruce Colson, da Pice, o sobrenome dela não estou lembrando, né? Pice. Ok. E aí as 3 pessoas que ficaram hoje para falar um pouquinho, para nos ajudar aí no tema, foi Gabriel, Pietro e Ângelo, foi isso? Ah, pois é. Então, eles vão vir para Berlinda. Não, brincadeira. E aí eles vão aqui explanar um pouquinho, né, alguns temas que a gente entregou para eles, e aí eles vão ter 10 minutos, uma tolerância de mais 2 no máximo, tá bom? Para vocês, então, explanarem os temas que vocês aí ficaram na obrigatoriedade, né? Foi quase uma obrigação. Toma, é teu. Enfim, e aí vocês podem apresentar, e se vocês tiverem também alguma crítica, né? Enfim, uma forma diferente de ver o que foi tratado, vocês também podem falar, tá bom? Podem fazer suas críticas. Aí nós vamos começar pelo Pietro, porque o capítulo dele a parte dele é da cosmovisão, né? A introdução. E aí ele vai falar, tá? E aí depois... Ai, meu Deus, o que foi? Não mexi em nada, não fiz nada. Nem saí do lugar. Então, vamos lá. Esse menino aqui é o Pietro, pequenininho aqui. Pequeno. Boa noite, gente. Tudo bom? Vocês também? Deixa eu fazer essa anotaçãozinha aqui. Oxi, ficou tudo... E aí, mano, abaixa esse microfone aí. Obrigado. Viu todo mundo pra cá, velho. Então vai ficar aí mesmo, que eu vou ficar aqui. Eu fiz a anotação, né, porque eu tenho um DA, então... E aí, eu, Ângelo e o Gabriel vamos apresentar um trabalho hoje para a turma.
A professora tá aí. A professora tá aí vendo. E o meu tema, velho, é um tema muito filosófico. Isso mesmo. Muito filosófico mesmo. Me fez até lembrar uma vez que quando eu fiz ensino médio no CG, e lá tinha aulas experimentais, que você podia ir para a UNB ver uma aula, e eu vi uma aula de filosofia, mano. Que os caras ficaram 2 horas debatendo sobre um tema, o professor só vendo. Passou as 2 horas, o professor levantou e mandou todo mundo embora. Ele não concluiu a parada. E esse tema aqui, se entregasse para esses caras, ia ficar anos e anos e não ia chegar num denominador comum. O tema é o que é uma visão de mundo. E o subtítulo é uma cosmovisão. Como a filosofia, eu vou fazer uma pergunta que é a base, né, o questionamento. Não precisa responder, é uma pergunta para você ficar aí com você mesmo. A forma como a gente enxerga o mundo, a gente modifica o mundo? Responda aí. E aí, o subtítulo é cosmovisão. Cosmovisão, galera, tem uma definição de o seguinte: é a forma subjetiva como a gente entende ou vê o mundo. É a visão de mundo. E ela é individual e ela é praticável, ela vai mudando com o decorrer do tempo. A forma como eu enxergo o mundo é diferente como o Ângelo enxerga o mundo, por exemplo. Isso tem muito ditado assim de óculos, né? Um óculos invisível que cada um tem e cada um enxerga o mundo de alguma forma. Eu e o Ângelo, a gente tem muita coisa em comum, mano. A gente é amigo, a gente é da mesma igreja, a gente tem a base de amizade igual, a gente toca o mesmo instrumento, a gente escuta as mesmas músicas. Todas essas semelhanças, mesmo assim, a minha forma de enxergar o mundo é diferente da dele. Bem diferente, na verdade. E, com base nisso, existe também a cosmovisão bíblica, que foi o que a pastora pregou semana passada. Tinha pouca gente. E a base dela é a Bíblia. Através da Bíblia, a gente tem toda a cosmovisão de enxergar o que é errado, o que é certo, o que não é, o que convém ou o que não convém. Embora muita gente não dê valor, né? Muito crente não dê valor à Bíblia, infelizmente. A forma como cada um entende. A Bíblia é muito poderosa. Em Mateus, quando Jesus está jejuando no deserto, 40 dias, quando Satanás chega para ele, Satanás não chega batendo, xingando, ele usa a Bíblia para atacar. E Jesus usa a Bíblia para se defender. Já leva ele para o monte e fala: joga daí, ele mandará que os anjos de Deus te protejam, né? E aí Jesus retruca: não botarás o Senhor teu Deus à prova. Isso quer dizer que a Bíblia é muito poderosa, ela vai muito além da compreensão que a gente tem. Sabendo disso, que é uma lei espiritual, né, a Bíblia, ela pode ser também uma lei física e moral. Tipo, um exemplo de lei física. Uma pessoa que... Física mesmo, literalmente. A lei da gravidade, de Isaac Newton. Uma pessoa que ele decide botar a lei da física em prova. Ele sobe no prédio e fala: vou pular. Esse negócio de gravidade não existe. Inversão do capitalismo para a gente não poder voar. Sei lá, o cara dá uma de maluco, total. Se ele pular, né, vai acabar muito bem para ele. Então, da mesma forma como a gente não pode negar as leis físicas e espirituais, a gente também não pode negar uma lei chamada lei moral, a moralidade das coisas. Que a gente chega no X da questão. A moralidade, mano, está muito entrelaçado com a cosmovisão e com a cultura. A moralidade das coisas. Como você enxerga. Talvez para você uma coisa não é imoral, mas para o outro é. Deixa eu pegar um exemplo. Para a gente brasileiro, é normal, é imoral, na verdade, não é da nossa moral, comer cachorro. Se a gente comer cachorro, né, é amigo do homem, né? Pelo amor de Deus, isso não existe. Mas na China tem um evento que eles comem cachorro, mano. Para eles é normal, é uma cosmovisão normal para eles. Para eles, a visão deles de mundo, aquilo é supermente normal. Mas para nós é algo completamente imoral, né? Que não é da nossa moral. A moral ela é individual de cada um. E isso está entrelaçado, na verdade, na cultura também. Quando você entende que existem essas 3 leis, a lei moral, a lei espiritual e as leis mesmo do Estado mesmo, de crime,
você entende a verdadeira guerra cultural que existe, que são as guerras das visões de mundo que cada um tem. É uma batalha cósmica, não existe, né? Você não está vendo, não, existe, mas você não está vendo, e eles brigam porque cada um tem uma visão de mundo completamente diferente uma da outra. E aí é o seguinte, o dever do cristão então, qual é o dever do cristão? Qual é a cosmovisão cristã? É ele ler a Bíblia, porque quando ele lê a Bíblia, como posso dizer, ele ancora na cosmovisão bíblica, e aí, porque é o seguinte, vem comigo aqui, chega a sua vidinha aqui, como diz o pastor Escarros. Batalhas culturais, brigas culturais acontecem o tempo todo no mundo. Aconteceram no passado, estão acontecendo hoje e vão acontecer no futuro. Só que como prevalece essas visões de mundo diferentes, essas culturas diferentes? Aquela que está mais entrelaçada nas suas leis. E com a vida do cristão não é diferente. Ele também tem as suas batalhas, suas leis, e ele permanece quando ele entende as suas leis, que está na Bíblia. Então, quando o cristão conhece a Bíblia, quando ele lê, quando ele aprende o que está ali por trás, ele ancora, e não é qualquer evento cultural que o derruba. Entendeu? E basicamente é isso. O próximo a apresentar, eu acho que é o Ângelo, o trabalho. Então pode vir. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa que eu falei, mas... Tem pergunta? Brincadeira pode fazer. Brincadeira pode fazer, não tem problema não. Não tem? Bem, nota 10, hein? Se não for para tirar 10, eu não quero, mano. Vamos. Grupo. 6? Mas 6 passa, né? Dependendo da escola aí. Dependendo da escola, 6 passa. Vai depender, né? É eu mesmo? É eu, né? Tá bom. Gente, o meu tema é... Não se preocupe, seja religioso. E aí a gente vai falar sobre a questão do religioso pelo lado bom, né? Igual a pastora acho que falou no primeiro dia, que o religioso ele tem esses dois lados aí, porque hoje o lado religioso, essa palavra religioso, uma pessoa que é muito religiosa, se tornou uma parada muito pejorativa, né? Ficou uma parada tipo assim, para de ser religioso, você é muito religioso, como se a pessoa, tipo assim, não estivesse vendo, aí entra a questão do Pietro, a cosmovisão que você está tendo do mundo. Então ela se torna religiosa porque ela não está pensando do mesmo jeito que você. E não é assim, né? A questão é, quanto mais a gente interpretar os mandamentos bíblicos de Deus, puxando para esse modernismo que a gente vive, puxando para a nossa própria cosmovisão e não a cosmovisão de Cristo, a gente vai estar falhando. Porque o importante não é a gente ser... como é que é a palavra? O importante não é você ser uma pessoa que sabe de todas as coisas ou que tem resposta para todas as coisas, mas o importante é você saber quais são as respostas certas que você tem que dar para cada coisa na sua vida. Então, ser religioso é importante. Existem casos, e ela no livro, né? O autor conta, os autores, eles contam no livro, que tem alguns casos na igreja deles falando sobre isso, e as pessoas, e aí não é só a juventude, mas as pessoas que vivem uma vida religiosa como a gente, uma vida dentro de um corpo, conhecendo a igreja, elas têm um pouco de dificuldade de entender um pouco sobre essa questão da religião. Porque os 3 pontos até do capítulo aqui, ele começa com 3 perguntas, que quais são os resultados de rejeitar a visão bíblica da criação, da queda e da redenção, qual é o impasse moderno e por que ele torna a mensagem cristã atraente às pessoas, e quais são os resultados das pesquisas médicas e sociais que indicam que o modo de vida cristão é fiel e vale a pena ser vivida. Em que termos essas coisas são feitas? Então, assim, o primeiro ponto às vezes a gente quer viver uma vida cristã sem entender
o ponto do resultado dessa visão bíblica de quê? De que nós fomos criados, nós pecamos e precisamos de redenção. Nós precisamos ser salvos dos nossos pecados. Nós precisamos de alguém que transforme as nossas vidas para que a nossa vida melhore. É o poder de Deus se aperfeiçoando nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Então, assim, hoje, as pessoas elas começam a viver uma vida sem valor, que é o quê? Os valores morais, que foram alguns que o Pietro até falou aqui, né? Os valores morais, não é de moralidade de, você não come cachorro, mas na China come. Mas é a moralidade bíblica em relação a tudo que nós vivemos. É muito, né, cabuloso assim o tempo. Vocês estão me entendendo? Tá, né? Então tá bom. Então, assim, a vida sem valor. A vida sem os valores bíblicos, ela tem alguns problemas e isso é nítido na sociedade. Porque uma sociedade que viveu alguns princípios bíblicos, ela começou a viver coisas melhores do que uma sociedade que não tem os princípios bíblicos. Por exemplo, a partir do momento que a moralidade cristã começou a cair no mundo, e isso por quê? Porque a gente mudou a nossa forma de ver a Bíblia, assim, a nossa família muda a forma de ver a Bíblia, e aí a sociedade muda. Por quê? Porque eu mudei, minha família mudou, a sociedade mudou. Por quê? Porque você influencia a sua família e a sua família influencia a sociedade. Então, quando esses valores morais que a Bíblia tem, eles começam a cair por terra, o mundo começa a entrar numa... Eu não sei se é a palavra certa, mas é uma pequena desgraça. Começa a acontecer alguns problemas. Por exemplo, a Bíblia, moralmente, ela fala sobre a questão do sexo dentro do casamento. Quando se faz sexo fora do casamento, começaram a se criar alguns problemas. Doenças sexualmente transmissíveis, entrou a questão do aborto, entrou... O que mais? Problemas de paternidade, então famílias disfuncionais, famílias sem pai, ou com pais rotativos, que é a questão do padrasto, né? A mulher que tem vários maridos e os filhos vivem nessa parada aí muito louca. Então, assim, se perdeu um valor, uma moral bíblica, e o mundo começa a entrar em decadência. Se todo mundo vivesse essa parada do quê? Sexo só dentro do casamento, provavelmente não existiria doenças sexualmente transmissíveis, provavelmente não existiria abortos, a gente não estaria lutando, as pessoas não estariam lutando pela legalização desse aborto. Por quê? Porque ia acontecer dentro de um outro ciclo, outra moral, outra forma de pensar. E aí começa a criar-se alguns problemas. E aí ela conta a história de um menino dentro da igreja, e o menino começou a falar sobre esses problemas. Que aí a pessoa, por falta dessa moral, ela começa a achar que outras pessoas têm que resolverem os seus problemas. E aí entra o quê? A questão do governo. O governo que tem que resolver o problema que eu tenho hoje. Mas eu não mudo o meu problema. Que é o quê? Você começa os filhos. Eu comecei a ter doenças sexualmente transmissíveis. As pessoas não param de fazer sexo antes do casamento. Elas passam a tentar arrumar outras coisas. Aí bota o governo para... vamos liberar a camisinha nos postos de saúde para que as pessoas possam se proteger das doenças. Só que isso não dá certo, porque as pessoas ainda continuam ficando doentes. Entendeu? Vocês estão me entendendo? Tá? Tá dando certo. Então, entra a questão do quê? A queda, a moralidade sai e os valores que a sociedade tinha, eles passam a não existir mais. E esse é o problema cultural que nós temos hoje. As pessoas, a maioria delas, acham que não precisam mais ser redimidas dos seus pecados. Precisam ser aceitas do jeito que elas são. Quando você acha que você precisa ser aceito do jeito que você acredita que você não precisa melhorar. Você vai continuar da mesma forma que você sempre está. E
aí começa a viver essas coisas, e o governo tem que compensar esses comportamentos irresponsáveis que a gente tem. O governo, basicamente, ele fica subsidiando tudo aquilo de ruim que acontece. Então, se o problema é no sexo, vamos arrumar uma camisinha. Se o problema é uma gravidez indesejada, vamos legalizar o aborto. Né? Não é um aborto espontâneo, da mulher ter algum problema na gravidez, mas abortar na hora que ela quiser, do jeito que ela quer, tal. Aí tem uma frase aqui que eu até salvei aqui, que é uma frase, salvei não, né? Que eu grifei aqui, que é assim: muitos estão começando a entender que a moralidade não é simplesmente uma limitação arbitrária, é uma escolha individual, mas sim uma proteção contra a desintegração social. A moralidade bíblica, ela não é só uma questão de proteção, de você se proteger, mas é porque os valores no mundo, eles estão começando a se desintegrar, as coisas estão passando a assumir, não existir mais. E aí, isso está acabando, que entra nas igrejas, que entra nas pessoas, e isso de uma forma muito sutil, às vezes a gente não percebe, entende? Você acha que é aquela parada assim, não, isso aí não tem nada a ver, porque a Bíblia tal, e você começa, aí ela fala, até diz que tem um menino que fala assim, que ela falando de um texto de Paulo, de alguma coisa que Paulo bota ali, aí o menino levanta e fala, não, eu não concordo. Aí ela fala, não, você não está discordando de mim, você está discordando de Paulo. Você está discordando da Bíblia, você não está discordando de mim. Então, a gente passa a discordar da Bíblia por conta desses valores que vão caindo aí. E o importante é o quê? A gente precisa ter uma vida cristã e moralmente certa diante de Deus. Para quê? Porque se eu mudo, como eu disse aqui no começo, se eu mudo, a minha família muda, a sociedade muda. Então, é um processo, esse processo de mudança cultural, ele não é rápido, não é fácil, mas ele precisa desses estágios. Eu preciso mudar, minha família muda, a sociedade muda. E quais são os benefícios de viver uma vida cristã? Existem alguns estudos que mostram os benefícios de viver uma vida religiosa no mais íntimo da sua palavra, né, que é a religião. Viver de acordo com a ordem moral bíblica é mais saudável tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Então, quanto mais de acordo com a Bíblia, uma vida reta diante de Deus você tem, vai ser melhor para você e para onde você está. Aí, existem alguns estudos que comprovam isso. Por exemplo, a dependência do álcool. Um estudo descobriu que aproximadamente 89% dos alcoólatras declaram que perderam o interesse pelo álcool, ou que perderam o interesse pela religião durante a sua juventude. Então, 89% de todos os alcoólatras, viviam uma vida religiosa, viviam uma vida com Deus, mas na sua juventude perderam esse interesse. E aí passaram ao quê? A viver uma vida presa no álcool, e não conseguia sair daquilo. A questão da dependência das drogas. Também existem estudos que 80% aqueles jovens negros que vivem, né, e aqui é um estudo americano, então 80% dos jovens negros que vivem dentro dos Estados Unidos hoje, se eles tiverem envolvimento, de 100% que estão dentro da igreja, 89% deles não têm envolvimento com drogas. Então, 100% dos jovens negros que vivem nos Estados Unidos, que estão dentro de uma igreja, têm uma vida religiosa, 80% deles não tiveram nenhum envolvimento. Por quê? Por causa dessa moral cristã. E aí, ele fala até de um rapaz aqui também, que ele se torna, se eu não me engano, secretário lá nos Estados Unidos. O cara virou o cara. E ele era um homem envolvido com drogas, ele passou a sua adolescência e juventude envolvido com drogas, se libertou por conta da igreja, né, porque ele começou a ter um trabalho, e aí ele começou a exercer, e ele percebeu o poder que a igreja, que a religião tem para poder mudar a vida das pessoas, e aí ele começou a trazer essa vida religiosa para dentro dos lugares onde ele estava. Então, que a frequência regular à igreja é um fator primário para evitar que os jovens urbanos eles voltem à droga e ao crime também. A depressão e o estresse.
Diversos estudos descobriram que o alto nível de comprometimento religioso resulta em um nível mais baixo de depressão e de estresse. Em pesquisa em um instituto de Gallup, é assim que fala? Gallup. Os entrevistados com um forte envolvimento religioso tinham o dobro de possibilidade de descreverem como sendo pessoas felizes. Então, a sua probabilidade de falar assim, eu sou feliz, ela dobra a partir do momento que você fala assim, eu sou cristão, eu vivo com Deus, eu tenho os princípios bíblicos na minha vida. Provavelmente você não vive uma vida de depressão, você se considera uma pessoa feliz. Por ser o quê? Por ser cristão. O suicídio também diminui por causa desses pontos bíblicos, né? Por causa dessa moral bíblica. As pessoas que não frequentam a igreja têm 4 vezes mais probabilidade de cometer suicídio do que as que frequentam a igreja regularmente. Gente, é muito isso. Isso aqui, eu não estou falando besteira, tá? Isso aqui é um estudo mesmo, os caras pesquisaram para falar disso aqui, tá? A questão da estabilidade familiar também, em estudos sobre os fatores que contribuíram para famílias saudáveis, 84% das famílias foram identificadas como religiosas. Famílias que vivem dentro da religião cristã, tá? Não é qualquer religião, é religião cristã. 84% delas, de todas as que foram entrevistadas, eram cristãs, famílias religiosas, famílias que vinham à igreja todos os domingos, pessoas que oravam, buscavam ao Senhor. Até na área da satisfação conjugal, a parte sexual, eles estudaram ali fizeram um estudo da década de 20, até a década de 80, que também fala que o seu prazer sexual dentro do casamento é muito maior. As pessoas eram muito mais satisfeitas sexualmente dentro do casamento e dentro da igreja do que vivendo uma vida aí muito louca no mundo. É porque é muita coisa, velho, mas é muito bom, o tema é muito bom. Então, assim, o ponto principal que a gente tem que entender, e ela fala sobre isso aqui, que o temor ao Senhor aumenta os nossos dias. Isso até está lá em Provérbios, Salomão escreveu Provérbios 10. Então, a nossa moral, acreditar na verdade da Bíblia, aumenta os nossos dias, prolonga os nossos dias na terra. Ter uma vida cristã, ela é mais saudável. Ter uma vida religiosa, ela é mais saudável do que uma vida moralmente descredibilizada aí. Valeu? E uma parte aqui importante. Entre os determinantes mais importantes da felicidade e do bem-estar do ser humano estão as nossas crenças espirituais e as nossas escolhas morais. Então, aquilo que determina que a gente é feliz ou não sempre vai estar ligado às nossas crenças espirituais, então viver acreditando em Jesus, em Deus, e nas nossas escolhas morais. Aquilo que eu faço é bom ou ruim? Tá bom? Então assim, e aí tem uma questão que é o quê? Você viver uma vida com Deus intrínseca e extrínseca, que é o quê? Você viver uma vida com Deus interna, íntima ou extrínseca, que é externa. E aí ele bota esses 2 pontos. O que transforma a vida do homem é viver uma vida com Deus intrínseca, uma pessoa que vive com Deus no seu íntimo, uma pessoa que vive com Deus ali dentro dele, ela é muito melhor, porque aí ele fala da questão extrínseca, é tipo o político que se aproveita da religião para falar para botar os pontos dele e tal, e viver uma vida. Aquilo é um jeito extrínseco de falar sobre religião, de viver a religião. A parte intrínseca, então, as pessoas mais felizes são aquelas que vivem a moral cristã, que vivem dentro da igreja, que têm contato com Cristo, contato com a comunidade. Então, moral bíblica, na verdade. Isso, quando ele fala sobre a questão religiosa,
É a religiosa cristã, tá? Não está falando sobre outras religiões. Isso. Então, assim... O meu déficit atacou agora. Eu me perdi onde é que eu estava. Mas... Então, assim, essa questão de você viver a vida com Deus dentro, tá bom? Calma aí que eu anotei muita coisa aqui, mas tá bom. Então, assim, em resumo, os cristãos incoerentes sofrem mais do que os ateus coerentes. A pessoa mais feliz é aquela que conhece a verdade e a obedece, tá bom? Então, os princípios da sabedoria. Aí eu grifei aqui também, porque o que eu estou lendo aqui é porque eu grifei tudo. Cadê? Princípio da sabedoria. Pois mostra claramente que se ignorarmos os princípios bíblicos, acabaremos vivendo de maneira que vão contra a natureza do nosso ser e pagaremos um alto preço em ter estresse, depressão, conflitos familiares e até mesmo doenças físicas. Então, o princípio da sabedoria está em entender que a sua natureza não é a natureza carnal, mas uma natureza cristã, uma natureza cristã, uma natureza com a moral bíblica. Você, porque às vezes a gente confunde isso, né? Eu sou pecador mesmo e tal. Não, você é um santo lutando contra o pecado. Você sempre vai estar lutando contra o pecado. E então, assim, isso vai evitar de você ter muitos conflitos, doença e tudo, tá bom? O temor, aí ele bota o texto aqui de Provérbios também, 9, que é o temor, continua, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Por mim se multiplicaram os teus dias e os anos de vida se acrescentaram. É evidente e poderoso de que viver uma moral bíblica, uma moral cristã, pode mudar as nossas vidas. Então, ser religioso é muito bom. Então, não se preocupe, seja religioso, tá bom? Acho que é isso. Desculpa o tempo. Pode perguntar. Já tem uma pergunta ali. Então, só para... Tem uma pergunta, faz. Entendi. Você falou que é importante ter uma vida religiosa no sentido da palavra. E aí, quando você falava, eu pesquisei o conceito de religião. Do Wikipédia. Tô zoando. Vai lá. E religião é um sistema de regras e valores morais estabelecido por meio de crenças e práticas que caracterizam grupos de indivíduos. Ou seja, a religião ela é a regra. E, tipo assim, Que é religião? Posso te ajudar? Pode. Por favor. Quase manifestou, né, Giovana? Mas está tudo certo. Brincadeira. Sim. Já. Sim. Tá. Por favor, fica à vontade. Você pode falar. Primeiro, na verdade, o tema, eu até dei para o Ângelo, esse está de propósito. Bem de propósito mesmo.
Bem de É propósito. bem de propósito. E o tema desse livro é porque é justamente isso. O tema do livro, não, desse capítulo. Não se preocupe, seja religioso. Porque como a gente falou aqui na primeira semana, a gente tem um conceito, né? Acabou que caiu enfim, né? Se conceitua a religião como algo muito ruim. E esse capítulo, realmente, ele nem fala do evangelho. Ele está falando de ética, de uma ética cristã. Todas essas pesquisas, elas são feitas num ambiente onde as pessoas aqui, não necessariamente, elas têm um evangelho, não. São lugares onde as pessoas, elas são religiosas. Ele está fazendo onde há uma ética cristã, as pessoas vão, frequentam a igreja. Então, todas essas pesquisas, ela mostra que, mesmo que essas pessoas não sejam, talvez, cristocêntricas, né, no sentido do evangelho, da palavra, a religião traz esses benefícios. Por exemplo, um jovem, mesmo que ele não seja um jovem cristocêntrico, fervoroso, mas o fato dele ser um religioso, dele frequentar a igreja regularmente, 80% de chance dele não ser um alcoólatra. Entendeu? Então, ela vai desmistificando isso, porque a gente só tem a religião como algo ruim. E aí ele diz que não se preocupe, seja religioso, é porque o livro, ele é grande, né? Fala de outros conceitos. Tem muitos assuntos. Tem muitos assuntos. Então, por quê? Porque o livro quer provar que uma sociedade onde há uma ética cristã, ainda que não haja o evangelho, ainda que não seja aquela pessoa cristocêntrica, fervorosa, ainda assim, qualquer sociedade que tenha uma ética cristã, né, ela é melhor em todos os aspectos, inclusive porque ele está falando que essa falta da moral, da ética cristã, desintegra uma sociedade. E aí, se a gente for fazer um estudo de todas as grandes civilizações, elas foram sendo destruídas a partir do momento em que elas foram perdendo a sua ética e a sua moralidade. Né? E aí, esses autores, eles partem do pressuposto que a ética cristã, ela é melhor em todos os aspectos, ainda que a pessoa não necessariamente conheça o evangelho. Mas, por exemplo, a ética cristã de você falar a verdade. Né? Então, se uma sociedade ela vive sobre essa ética, de não roubar, a pessoa não é crente, mas como a gente vê as sociedades há 30, 40 anos atrás, nós tínhamos um Brasil onde havia acho que uns 40 anos atrás, ainda tinha, né, uns requisitos dessa ética cristã. Até por exemplo, quem era ladrão tinha moral, né? Tinha uma certa, né, então ladrão, enfim. Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas hoje, elas não são necessariamente, nem frequentam a igreja, mas a gente vê muito forte aspectos dessa cultura cristã. Você vê que os Estados Unidos até, acho que 20 anos atrás, ainda tem hoje, ainda tem algumas cidades onde o ônibus você paga, você não precisa ter o dinheiro ali, não sei como é que é, um negócio assim, um jornal, você vai lá e pega e você põe o dinheiro, né? Então, por exemplo, no metrô, quando a gente foi a Nova York, né, você tem uma roleta que você pode passar sem pagar, que normalmente são para as pessoas deficientes, mãe com carrinho de bebê, e ninguém fica vigiando. Então, apesar de não se ter hoje mais, né, muitas coisas a gente não se pode confiar, enfim, mas há uma ética, você percebe uma moralidade cristã. Então, é isso que esse texto está falando. Então, a questão da religiosidade, esse aspecto, sim, mesmo que a pessoa não tenha essa transformação, essa cosmovisão bíblica, mas quando há uma moralidade, uma ética cristã na sociedade, isso é bom até mesmo para a sociedade, entendeu? Então, a sociedade que tem uma ética cristã, moralmente, ela é moralmente muito mais sadia. Então, a pessoa que tem essa ética, possivelmente ela não vai se envolver em droga, ela não vai... E aí, por isso, essas pesquisas. Entendeu? Você conseguiu fazer? Aham. Sim. Sim. Aham. Sim.
Sim, sim. Aham. É. Entendi. É, mas é porque a sua cosmovisão, né, e talvez até feito de nós mesmo como igreja, é de que religião é uma coisa ruim. E não, né, o conceito de religião, mesmo o conceito que você leu aí no dicionário, não é uma coisa ruim. Conjunto de regras, de quê que você falou aí? Conjunto de Coisas que regem um grupo. que regem um grupo, não, então, não necessariamente, até porque a palavra religião, como eu citei aqui, ela é do latim religare, que é uma palavra, a ligação é ligar o homem de volta para Deus. Então tem essa coisa. E até porque nós falamos também na primeira semana que nós somos religiosos, nós somos religiosos por natureza, no sentido de que religioso é alguém que está procurando, né, se ligar com o divino. Então todos nós somos religiosos por natureza. Qualquer sociedade que nunca ouviu o evangelho de nada, você vai encontrar um Deus, você vai procurar um objeto lá adorar. Então, porque caiu, né, nesse conceito, né, de que religião por si só é uma coisa ruim e não necessariamente. Agora, a religiosidade, na verdade, eu acho que no aspecto do tradicionalismo, né? O pastor Charles Swindoll, ele tem uma... sim, é isso. Mas é um conceito... Isso, entendi. Entendi. Sim, caiu, né? O externo, a aparência, É a questão do extrínseco e extrínseco, é mais o que mostra. Exatamente. O pastor Charles Swindoll, ele tem uma frase que ele fala assim, que a tradição é a fé viva dos que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Né? É interessante isso. Então, tradição e tradicionalismo. E a mesma coisa, talvez, a religiosidade, né, e a religião em si. Né? Então, ela caiu nesse uso. Mas, mesmo a religião, né, nesse aspecto de ética e de moral, ela é muito melhor, né, do que uma sociedade imoral e que não tem nenhum tipo de regra. Porque, na verdade, esse conceito de religião que está no dicionário são regras, né, que regem uma comunidade. Então, uma sociedade sem regra, ela está afadada ao fracasso e à desintegração. E é isso que é o conceito aí do Charles E tem Colson. essas estatísticas, elas são tão boas em relação à religião, né, que um homem secular, o Gwent Lewis, se eu não me engano, fala-se o nome dele, ele escreveu um livro, ele não é cristão, ele escreveu um livro falando, e o tema do livro é Por que a América precisa de religião? E aí ele fala sobre esses dados, fala dessa moral, dessa ética e tal, e é um homem que não é cristão, mas ele escreveu falando sobre religião e sobre os benefícios dentro da sociedade. Da ética que a religião impõe a uma sociedade. Isso. São limites, né, que a religião impõe a uma sociedade, que é muito importante. Obrigado. De nada. 6 também, né? Igual o Pietro. Gabriel. Gente, eu tenho 30 segundos só para falar, eu acho. Mas, cadê? Ai, que é isso, gente? Eu não entendi nada do que eu li. Essa é a verdade. Brincadeira. O tema que eu peguei é um tema muito legal, que fala sobre o desempenho não, mas o papel da arte na cultura e o desempenho dos cristãos na arte. E eu acho interessante porque uma época, eu não sei, a Nick não está aqui, mas a gente abriu um ministério de artes na igreja, né? Alguém aqui sabia que existia um ministério de artes? Existe um ministério de artes na igreja. E aí eu lembro que quando eles lançaram essa ideia, era ministério de teatro. Aí o pastor ele pegou e falou assim, não, vamos fazer um ministério de artes. Aí eu falei, tá, mas o que o Ministério de Artes vai fazer? Ninguém sabia explicar o que era o Ministério de Artes. Ninguém sabia explicar o que o Ministério de Artes ia fazer.
Aí uma vez eu ouvi alguém falando assim, o Ministério de Artes vai fazer tudo. Tudo que você imaginar, o Ministério de Artes vai fazer. Eu pensei, putz, tudo. Então, bora, galera, vamos fazer o que a gente, você bem entender aí, a gente vai fazendo. E aí a gente, eu lembro que nessa época eu ainda participava desse grupo do Ministério, e em comunidade ali junto com a galera, a gente começou mesmo a decupar mesmo, assim, a entender o papel que a gente tinha dentro da igreja, né, da DOC em si, e o que a gente podia fazer. Então, a gente começou a trabalhar com arte circense, que a gente nunca tinha mexido com isso, a gente era só teatro. Então, começaram a mexer com roupa e tal, vestimentas, aí começaram a mexer com maquiagem em si. E aí, então, a gente foi começando a entender várias camadas que a gente poderia envolver dentro da igreja através da arte. E aí, eu pergunto para você, o que é arte? Eu vou começar com essa pergunta. E se você quiser saber o que é arte, leia isso. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho medo de ser muito confuso, porque é um tema muito complexo que na minha cabeça ele vem e vai em várias formas. Mas eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender, que eu acho que eu precisei analisar, é o que a gente tem de arte hoje. Tipo assim, aonde há hoje, se a gente olhar hoje o ponto que a nossa sociedade está, eu falo sociedade no geral, aonde a arte está, o papel que ela está desempenhando hoje. E é muito louco, porque eu, por exemplo, eu sou artista mesmo, eu trabalho com arte, eu faço arte, as artes que eu faço, onde eu ganho recursos financeiros, que é o que eu trabalho, são artes visuais. Então, tipo assim, eu estou inserido nesse meio. Eu tenho contato com artistas que estão inseridos no meio do teatro, da dança, de maquiagem, músicos e tal. Então, o tempo todo eu tenho esse contato. E aí, o que eu mais tenho escutado nos últimos 5 anos, mais ou menos, é o questionamento de se isso ou aquilo é arte ou não. A pessoa vai falar, isso daqui é arte? Essa cena, esse filme é arte? Essa maquiagem é arte? Essa roupa é arte? E esse questionamento, ele veio por quê? Porque foi deturpado na nossa sociedade o conceito de arte. Então, a gente não sabe mesmo, tipo assim, a gente não sabe definir para ninguém o que é arte e o que não é. Mas de onde é que isso, onde a gente se perdeu, né? Eu não sei. Essa é a verdade. A gente se perdeu em um momento, e aí aqui nesse texto, ele fala onde a gente se perdeu. E eu fiquei, caraca, eu nunca tinha analisado por isso, mas isso eu vou deixar para daqui a pouco. Eu quero antes falar da importância também da arte na cultura, porque, por exemplo, músicas, né? Acho que a gente já falou aqui sobre isso, mas a gente tem tido algumas dificuldades na igreja de escolher e cantar músicas cristãs, que realmente falem a respeito da glória e da beleza do Senhor e tal. E aí a gente tem muitas músicas com frases e heresias e tal. Então a gente tem tido esse problema atualmente. Mas é tão louco porque o artista, o compositor, ele tem esse papel, porque o artista ele tem uma sensibilidade que as outras pessoas não têm. Então ele tem uma sensibilidade, às vezes, de compor uma letra que às vezes você quer falar para Deus, mas você não sabe. Às vezes ele vai montar ali numa música um texto que você tem vontade de orar aquilo e você não sabe como falar, você não sabe como orar, mas a música fala exatamente o que você está sentindo. Aquela composição vai falar exatamente o que você está sentindo. Então o artista, ele tem essa sensibilidade de criar isso, de fazer você ter essa conexão. E eu não falo só na questão da igreja, mas em qualquer momento, em qualquer lugar. Quem nunca ouviu um modão sertanejo quis chorar? Ninguém, né, galera? Só eu, né? Tá bom. E existe essa influência. Tem uma música, durante muito tempo eu fiquei tentando entender profundamente o que era jugo suave e fardo leve. E aí tem uma música da Daniela Araújo que ela fala assim, não quero ser tão humano, Jesus. Ela já começa assim, a primeira frase da música é não quero ser tão humano, Jesus. Aí eu falei, como é que alguém fala isso para Jesus, que não quer ser humano? E aí ela, não quero ser tão humano, Jesus, eu quero me entregar a Ti.
Aí o restante da música é assim: alivia o meu sofrer, minhas vontades vãs e tanto querer. Não quero ser tão instável, Senhor, eu quero me entregar a Ti, pois o Teu jugo é suave e o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Aquilo era o que eu estava precisando orar naquela época. E eu falei, caraca, ela decifrou para mim o que eu não estava conseguindo decifrar em Ei, gente, isso é arte. Brincadeira. Então ela conseguiu decifrar, através dessa criação dela, aquilo que meu coração estava querendo falar e eu não conseguia. O maior artista do mundo, exatamente, todo mundo sabe, é o próprio Deus, que é o cara que criou todas as coisas. E se vocês forem reler, na verdade, a criação, o Gênesis, ali, né, os primeiros capítulos a respeito da criação, é interessante como a imagem que eu sempre tive, que era como se Deus criasse, olhasse assim um pouco e falasse, ficou bom. Não é isso que fala? E viu que... A sensação que dá é essa, que ele olhou, criou o passarinho, viu voando, ficou bom. Criou a Vitória Régia, ficou bom. Rapaz, ficou bom. Então essa é a sensação que eu tenho. Então Deus foi o primeiro artista, o cara que criou e olhou e falou, não, isso aqui é bom. Mas o pecado acabou o quê, gente? Mas não é esse o meu tema, tá? Vamos lá. Legal. E aí, na medida que a sociedade foi avançando, a gente foi amadurecendo a ideia de arte. A gente vai amadurecendo essas situações, né, essas vivências. Então, a gente vai dar um salto agora aqui para o período medieval. E aí a gente vai analisar aquelas grandes... Não, no período medieval não. Quem aqui já foi na Catedral de Brasília? Já entrou? Gente, é sensacional de lindo. Toda vez que eu vou lá, qual é a sensação que eu tenho? Que eu olho, eu estou, sei lá, que eu estou no céu. Não sei, eu tenho uma sensação celestial. Não é nem que eu estou no céu, mas eu tenho essa sensação celestial. Então, a sociedade cristã, ela sempre teve um papel importante na arte. As esculturas que eram criadas a respeito de anjos, né, a respeito de Jesus e tal, as pinturas criadas, elas sempre, durante toda a sociedade, ela foi levada, na história, né, ela foi levada de uma forma cristã. Então, os cristãos tinham essa força muito grande na arte, durante muito tempo. E aí, em um momento, isso se perdeu. E aí ele dá aqui, gente, N exemplos de artistas antigos e não. Eu pesquisei alguns. Tem alguns de música clássica, eu ia falar erudita. Porque eu tinha que ler aqui antes de falar. Mas, tipo, a música clássica. E aí é incrível, assim, tipo, como que realmente a importância disso há muito tempo atrás e o poder que a igreja tinha, que os cristãos tinham na arte, assim, de fazer com que a sociedade escutasse aquela música, de fazer com que a sociedade gostasse de visitar as igrejas por causa dos vitrais e tal. Mas aí... Vanguardista. Que palavra bonita. Sim, e a gente perdeu isso, né? Hoje em dia, a gente não tem mais uma influência artística. A gente copia. A gente literalmente copia para trazer para cá. Que triste, né, galera? Vamos fazer um minuto de silêncio? Só para eu ler aqui. Brincadeira. E aí me veio a questão tá, beleza. Aonde que a gente se perdeu? E por que isso foi literalmente tirado da mão dos cristãos? Por que essa influência, né, na arte foi tirada das nossas mãos? E isso, a resposta que ele deu aqui, eu acredito que seja uma das respostas, eu não acredito que seja a resposta, mas é uma resposta muito, muito densa. E aí eu vou falar. Fala que o que influenciou, na verdade, foi a ciência moderna. Porque a ciência começou a ser tida como a verdade absoluta das crenças, a verdade absoluta do que era verdade ou não. Verdade absoluta do que era verdade, ficou meio redundante, mas é tipo isso, a ciência ditava o que era verdade ou não. Então não era mais a arte, não era mais a arte que comunicava alguma coisa, não, ela comunicava agora só o entretenimento.
não era mais um ensinamento, não era mais algo que a gente pudesse levar para a vida, ou pensar, né? Ou então fazer com que a gente questionasse o nosso próprio eu, nossa própria rotina, nossa própria vida. Pelo contrário, agora, quem ditava o que era certo ou não era a ciência. E a ciência é muito exata, a arte é um pouco lúdica. Então a arte ficou no papel de entretenimento mesmo. E aí a gente acabou perdendo esse espaço. E eu não falo só os cristãos, mas a arte em si. Tanto que hoje no Brasil é muito triste porque a gente não tem um ministério, né? A gente não tem mesmo o governo parece que não compra essa ideia artística, cultural e tal. Enfim. Paz do Senhor. E aí, galera, o que acontece? Obrigado, pastor. Eu achei que era. Agora eu estou mais aliviado. Eu nervoso, eu faço essas coisas. Mas, enfim. Então, ele até questiona aqui, porque quando a gente perde essa força, quando a arte perdeu essa força, ele questiona aqui, se a arte não expressava mais a verdade de alguma maneira, o que ela então fazia? Qual é então o quê? Qual era a raiz da arte? Para que ela era útil ali? Então se perdeu. Até o ponto que os artistas precisavam, eles continuaram seus movimentos artísticos, né? A gente teve o movimento barroco, teve o movimento renascentista, enfim, que cada movimento contrapõe o outro, mas em um determinado momento da história, mais possivelmente aqui que ele diz no século XIX, o artista ele passou a ser idolatrado. Então as artes eram idolatradas. Então o artista ele se tornou então o substituto da religião. Ele passou a ser o cara que ditava, tipo assim, o que ele dissesse que era arte, porque ele sabia o que era arte. O artista sabia o que era arte. Então a gente veio aí no dadaísmo, que eu acho que para mim foi um dos movimentos artísticos mais, eu não queria falar malucos, mas mais malucos que teve. O dadaísmo foi aquele movimento artístico que trouxe um mictório assinado de cabeça para baixo, e aquilo foi considerado arte, vendido, não sei, aquilo foi um impacto. Então a arte já não tinha mais o seu papel de ensinar, instruir, ou às vezes até religar sentimentos ali, mas a arte já veio agora para fazer o quê? Chocar. Então ela já veio para destruir conceitos, chocar opiniões e tal. Então ela veio quase com uma expressão de ataque. Então a gente vê esse movimento do dadaísmo, vê o movimento também da pop art, que eu amo pop art, mas algumas artes do pop art eu fico olhando assim e falo, gente, como é que isso explodiu? Tipo assim, um monte de latinha de extrato de tomate, vários assim, como é que isso explodiu? Enfim, era arte, porque o artista falou que era arte, então era arte. E então, se teve essa idolatria E aí a gente se perdeu tanto nisso, que aí ele fala um caso aqui, que eu achei sensacional. Esse caso, eu já tinha escutado ele, mas eu não sabia tantos detalhes aqui. E aí eu vou contar a história e quero que vocês prestassem atenção na história. Diz assim, há alguns anos, a Academia de Belas Artes de Manchester promoveu uma competição em que o prêmio foi dado a uma aquarela intitulada Ritmo das Árvores. A obra exibia uma certa quantidade de equilíbrio de cor, composição e talento artístico, decidiram os juízes. Essa foi a fala dos juízes. Ele usa aqui humilhação, mas eu acho paia, mas para a humilhação desses juízes, o artista era uma criança de 4 anos de idade cuja mãe tinha enviado o trabalho como uma piada. Os padrões artísticos foram tão completamente ridicularizados que os críticos de arte não conseguiram mais dizer honestamente a diferença entre uma obra artística de talento e os borrifos de uma criança pequena. Então a gente acabou se perdendo, até mesmo para poder dizer o que é arte e o que não é. Até mesmo os críticos de arte já não sabiam mais o que falar sobre arte, o que era arte ou não.
Então, por isso que hoje a gente é tão perdido quanto a essa questão do que é arte e o que não é arte. Porque a gente já veio de muito tempo com isso. Isso é incrível. E aí aqui fala que somente o cristianismo, mas eu acredito que somente o relacionamento mesmo, nosso relacionamento, o relacionamento dos artistas diretamente com Jesus, é o que vai trazer recursos para readequar a arte para o seu lugar certo. Então, só o nosso relacionamento com Jesus vai trazer isso. Porque a arte, pelo que a Bíblia conta, é que a arte ela vem para a glória e para a beleza. E aí, em Êxodo, a Bíblia fala a respeito de um artista chamado Bezalel, acho que é Bezalel, que Deus deu a ele o dom de arte mesmo, para ele ser um artesão de montar várias coisas para aquele tempo ali, para o templo que eles iam criar, era para o templo mesmo? Para os tabernáculos. Então, ele foi levantado, Bezalel foi levantado artisticamente para trabalhar para a glória de Deus e para a criação da beleza artística. Isso é sensacional. Então, Deus se preocupa com a arte. Aqui também fala uma frase que eu achei muito interessante, que fala que a melhor maneira de acabar com a arte ruim é incentivar a boa arte. E como então, gente, a gente vai falar o que é uma arte ruim e uma arte boa? Como é que você vai dizer, por exemplo, um artista que a arte dele não é uma arte boa? Como é que você vai falar para um artista que a arte dele não é uma arte... Isso é muito delicado, e é o que isso já é algo meu. Eu acho que isso é muito delicado. Eu não posso chegar numa pessoa que se considera artista, enfim, e falar, nossa, sua arte é ruim, isso aqui não é arte. Mas dentro de mim, no meu conceito, e na minha sociedade, e na cultura em que eu vivo, eu posso ter essa influência, essa sensibilidade de entender em mim o que é arte e o que não é, para mim. Sacou? Beleza. E é isso. Alguém tem pergunta? Ninguém. Alguém tem pergunta, gente? Por favor, pastor. Graças a Deus. Respirei aliviado. O pessoal aqui tem medo de pergunta, viu? Não tenha medo, não tema. Então, para a gente fechar aqui, né? Já, fechar um pouco esse tema. Então, na verdade, as três pessoas que falaram aí hoje falam um pouquinho do nosso tema e o que a nossa proposta hoje, né? É a gente fechar essa questão da cosmovisão, né? Então, tanto o Ângelo, né, como o Pietro, ele deu uma introdução aqui, né, e a gente também já tinha falado um pouco, porque é a forma como a gente encara, né? Se a gente está falando de cosmovisão, que é a lente que a gente usa, então, uma sociedade também, ela tem a sua cosmovisão, não é? Então, a gente está falando desse sistema por quê? Porque isso é extremamente importante, porque a forma, igual o Gabriel falou aqui, o que a gente vai julgar como uma boa arte? Sobre que perspectiva? Nós vamos julgar sobre uma perspectiva bíblica, não é? E é por isso que a gente está falando de uma cosmovisão, da gente entender os aspectos da criação, os aspectos da queda e os aspectos da redenção, não é? Que Deus começou um processo de redenção na humanidade e esse processo vai continuar até a glorificação, né? Então, esse aspecto da cosmovisão, da gente entender que as nossas expressões culturais, elas têm aspectos da criação, ok? Elas têm aspectos da queda, elas têm aspectos da redenção, não é? E é sobre essa cosmovisão, e é por isso que a gente está falando da cosmovisão, quando o Ângelo fala aqui da questão da moralidade, né, da religiosidade, porque uma sociedade permeada por uma ética cristã, né, ela é uma sociedade em vários aspectos, eu diria que em todos os aspectos melhor, né? Ela é melhor por quê? Porque ela expressa
à vontade de Deus. Então, quando ela tem uma ética cristã. E ao contrário, por que é tão importante a gente estar lendo e a gente estar vendo isso? Porque essa não é a visão que está sendo vendida ou que o mundo está falando. Ao contrário, né, que a felicidade está na amoralidade ou no relativismo. Só que a gente pega as pesquisas, né, a gente pega as pesquisas e a gente pega os exemplos que a gente tem das sociedades, das comunidades, e a gente vai ver que a gente nunca teve uma sociedade tão amoral, tão permissiva, né, e onde há tantas desgraças, tantos males. Vai dizer, pastora, porque na época antiga, na Idade Média, tinha tantos... não era, talvez, assim, né? Eu acredito que nós nunca tivemos tanta liberdade, nós nunca tivemos as verdades, né? Como o pastor Luiz Carlos falou. Então, nós temos muitas verdades. Eu posso ter a minha verdade, você pode ter a sua, você pode ter a sua, e cada um de nós. Mas isso não fez de nós nem ser humanos ainda melhores. Nós não evoluímos. Lembra que a gente falou da teoria da evolução? Nós não conseguimos evoluir, apesar de termos uma história de 4, 5 mil anos. A gente deveria, né, ter evoluído para ser pessoas melhores, para ser pessoas... Mas por que a gente não evoluiu? Porque nós temos dentro de nós aspectos da queda, né, e que isso só será transformado, né, a partir da redenção. Então, para a gente só fechar esse aspecto aqui da cosmovisão, para na próxima semana a gente falar mais intencionalmente sobre a influência dessa cosmovisão na cultura, tá bom? Então, os 3 conceitos aqui, tem 4 conceitos aqui, o Pietro já falou, mas eu vou repetir alguns conceitos aqui. Então, o que é a cosmovisão? E aí tem um livro chamado O Universo ao Lado. Ele tem uma citação, ele fala assim: a cosmovisão é um comprometimento, é uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições e hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade que fornece o nosso alicerce sobre o qual nós vamos viver e nós vamos nos mover. Então, a cosmovisão fala desse comprometimento que a gente tem, e não necessariamente a gente tem consciência da cosmovisão que a gente vive, que a nossa sociedade está inserida e que nós, muitas vezes, estamos inseridos e estamos sendo levados por essa cosmovisão. Existe um outro conceito, de um outro autor, ele diz assim: uma cosmovisão é um conjunto de pressuposições sobre a formação básica do mundo. Então, é o sistema de crenças completo e fundamental de uma pessoa. Um outro autor diz assim, que uma cosmovisão é uma explicação e uma interpretação do mundo e uma aplicação dessa visão à vida, tá? E aí, o último autor vai dizer assim: a cosmovisão fornece um modelo do mundo que orienta o seu aderente nesse mundo. Então, o que a gente tem que saber? Todos nós temos uma cosmovisão pessoal, temos uma cosmovisão familiar, temos uma cosmovisão da nossa comunidade, e por estarmos nesse século, nesse mundo, a gente tem uma cosmovisão, sim, que a gente aprende dentro dessas comunidades em que a gente está inserido, tá bom? Então, essas ideias, né, do passado vão moldando o nosso presente e a nossa forma de ser, tá bom? Outra coisa que a gente tem que saber a respeito dessa cosmovisão, a gente nem sempre é consciente. Então, na verdade, quando a gente expressa as nossas opiniões, principalmente, é que ficam evidentes, né? Quando a gente expressa, quando a gente reage, né? E algumas, enfim, né? Algumas situações da vida, a gente expressa essa cosmovisão. A gente vai falar muito sobre isso. Isso é muito importante que você entenda isso, viu, gente? Sim. Está consciente disso.
Sim, muitas vezes inconsciente. Só que essa cosmovisão, mesmo não sendo consciente, ela é incorporada à maneira de nós reagirmos, de nós sermos, né? E ela é interiorizada, como o Ângelo falou, mas ela também é exteriorizada, ou de maneira consciente ou não, tá bom? Sim. Sim. Aí, outro aspecto, que é o terceiro, então, eu falei que primeiro todos têm uma cosmovisão, a segunda é que nem sempre a gente está consciente dessa cosmovisão, e outro aspecto importante, a gente deve confrontar a nossa cosmovisão. Por quê? Porque não é porque a gente tem uma cosmovisão, ou uma visão, né, ou uma forma de encarar o mundo, que essa cosmovisão ela não está sujeita a inverdades e a incoerências, ok? Então, e quando a gente fala assim, por exemplo, isso culturalmente, quando a gente fala assim, chega num país, né, e eles têm uma cultura diferente, normalmente a gente vai, isso é cultural. É como que, porque é cultural, ou porque é a forma deles encararem, não há incoerência, não há inverdades, né, e aquilo não precisa ser confrontado. Então, é isso que a gente tem que partir desse pressuposto, que a nossa cosmovisão ela tem que estar sujeita a confrontamentos, tá bom? Então, a gente precisa entender isso. Então, por quê? Porque a nossa cosmovisão, quando a gente aceita um compromisso de ser cristão, a nossa visão ela precisa ser confrontada. Por quê? Porque, senão, ela pode ser incoerente. Então, a gente tem um discurso, a gente recebe um nome e a gente está sendo incoerente com aquilo que a gente diz acreditar, né? Então, que a gente diz acreditar. Então, por isso que a nossa visão, a cosmovisão, ela precisa ser confrontada, porque muitas delas estão cheias de incoerências, de inverdades, de complicações, tá? E também a nossa cosmovisão, como cristãos, ela precisa estar cativa. A quem? As Escrituras, como o Pietro aqui falou, né? Então, a nossa cosmovisão é baseada em uma cosmovisão bíblica, e por isso ela precisa estar cativa às Escrituras. Então, à medida que as visões da pessoa, ou as nossas, da sociedade, sobre Deus, sobre os seres humanos, sobre a verdade, sobre a moralidade, sobre o comportamento, né, vai se tornando mais amplo, a gente vai vivendo num mundo extremamente confuso, né? E aí a gente pode achar que, tanta liberdade é bom, cada um pensar de um jeito é bom. Não necessariamente, ok? A gente tem liberdade, mas vamos ser críticos. O que é essa realidade? O que é essa multiplicidade de visões? Onde é que nós estamos? Né? Qual é o mundo que nós vivemos? Quais são as principais características desse mundo? A gente está ficando mais humano? Né? A gente está amando mais as pessoas? A gente está ficando mais incoerente ou mais coerente? Então, vamos raciocinar, não é? Se você for observar o mundo, as incoerências que nós vivemos, como o Ângelo deu, né, uma palhinha aqui, falou que muitos dos nossos problemas pessoais que poderiam ser resolvidos, a gente agora atribui ao governo. Eu quero fazer sexo à torta e à direita, e quem tem que pagar essa conta é o governo. Eu quero a camisinha, então o governo tem que dar camisinha, né? Então o governo tem que me tratar, né, como uma vítima, enfim, e quando eu muitas vezes sou causador daquele mal. Existe até tem um outro capítulo nesse livro que fala muito dessa questão, né, que nós estamos vivendo uma vida incoerente e a gente acha que o governo ele tem que pagar, né, pela nossa incoerência, o governo, o mundo, as pessoas. Então, vamos analisar e confrontar esse mundo, né? As pessoas são vítimas, nós somos vítimas de tudo, né? Então, são incoerências que a gente tem vivido e na verdade, não é uma endemia, é uma pandemia. Se há uma pandemia, né, nesse aspecto cultural também, onde as pessoas são vítimas e se sentem vítimas sempre da sociedade. Então, a nossa visão, a cosmovisão, ela precisa estar cativa às Escrituras. Então, a gente vê que nessas sociedades aí pós-modernas, que é a que a gente vive, a gente vai sendo bombardeado o tempo todo,
né, por essas afirmações que a verdade é relativa, então que tudo que diz respeito ao homem é o meu desejo, e então isso é impregnado de secularismo, de humanismo, né, como o Gabriel falou aqui, quando a ciência passou a ser a resposta correta, né, de tudo, e a gente sabe que isso trouxe algumas implicações, e, por exemplo, a arte, ela passou a ser simplesmente vista como entretenimento. Quais são as consequências disso? É que a gente vai fazer se a arte para entretenimento, então vamos fazer o que vende, vamos fazer o que as pessoas gostam, né? Vamos fazer o que as pessoas gostam de ouvir, então vamos fazer uma música chiclete, né? Não interessa a moral, não interessa a mensagem que aquela música está passando, simplesmente vamos fazer algo que vende, né? E aí isso trouxe prejuízos à arte, e em dado momento. E como o Gabriel também falou aqui, né, em outros movimentos, aí tudo passa a ser arte, porque a arte passou então a ser uma confrontação também em outros momentos. Eu acho que hoje a gente vive essas duas realidades, né? A arte tem que ser entretenimento, e não é, né? Quando Deus faz as coisas, não é necessariamente para entretenimento, a arte é muito mais profunda do que isso, tá bom? Então, a nossa cosmovisão, ela precisa estar submetida ou cativa às Escrituras, tá? E aí, isso tem algumas implicações, que aí a gente vai vendo, então, na próxima semana, e aí a gente vai falar um pouco mais de cultura, beleza? Vamos fechar, porque já está tarde. Alguma pergunta sobre isso? O Gabriel pode responder, o Pedro pode responder, o Ângelo pode responder. Então, aí, para isso. Não? Ok, então nós vamos orar. O cristão na cultura de hoje, o nome dele é Charles Colson e Nancy Pearce. Amém? Luiz Carlos, vem orar aqui. Sim, a gente pode inclusive botar. Então, nós vamos estar orando, e semana que vem a gente vai estar aí falando sobre cultura, né? Provavelmente mais uma ou duas. Na outra vai ser o arraiá, gente, o arraiá. Então, na última, né? O último, inclusive eu já distribuí. Eu tenho mais alguns artigos que eu gostaria de desafiar algumas pessoas, tá bom? Para você falar alguns temas bem importantes, tá bom? Treme na base, não. A Giovana, eu já ofereci, disse que não queria. Quem não queria? Amém. Gente, vamos orar, vamos ficar em pé. Obrigado por terem vindo. Vocês estão sendo, assim, super privilegiados, viu, irmãos? Super privilegiados. Esse tempo aqui é precioso demais. Sempre eu lamento, assim, o número de pessoas, a capacidade nossa de atrair, de arrastar e de aproveitar aqui um tempo tão precioso desse. Porque, assim, o que Deus está nos dando é a capacidade de, a partir de uma visão bíblica de mundo, a gente poder assimilar ou confrontar a cultura baseado nesses pontos que foram ditos aqui, né? Tem a ver com a criação, então o mandato cultural, né, a gente pode assimilar sim, qual é o problema, sabe? Mas exalta aspectos da queda, coisas que, ao contrário, não glorificam a Deus, ao contrário, exalta até o inimigo das nossas almas muitas vezes. Então, essa capacidade de confrontar a cultura é tremendo, porque cultura, irmãos, é um negócio lindo demais. Uma pessoa me mandou hoje um textozinho, tem uma foto de uma barra de ferro. Gente, achei tão legal. Ele falou, essa barra de ferro vale $100. Se for feito não sei quantas agulhas com essa barra de ferro, ela vai para $70 mil. Se for feito não sei quantas mil molas para os relógios, não sei de quê, aí ela vai para não sei quantos $1.000, muito mais de 70 mil. Então, a cultura fica transformando as coisas, né, e agregando valor a elas, mas também essa mesma proporção
é poderosa para trazer desvalores também às coisas que a gente sabe que Deus criou e que é uma bênção. Então, há muito potencial na cultura e a gente precisa de conhecer mais isso. Pai, nós te louvamos por esta grande oportunidade que o Senhor está nos dando, enquanto igreja, na DOC, onde nós podemos, Senhor Jesus, em níveis profundos, aprender mais sobre a vida cristã, frente à cultura, diante, Senhor Jesus, do nosso engajamento. O que faremos? Nos ajuda, Deus, a viver sobre as perspectivas que o Senhor hoje falou aqui, através da vida desses irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma noite maravilhosa e até amanhã. Amém. Amém.